cannabis, o uso medicinal da cannabis é um assunto que avança em todo o mundo. No Brasil, desde 2015, a Anvisa permite a importação de produtos à base de cannabis, em especial o canabidiol, principalmente para tratamento da epilepsia. As solicitações crescem ano a ano e saltaram de 75 ao mês na época da liberação para 430 pedidos mensais em 2019. Hoje nós já temos mais de 10 mil pedidos e 10 mil em fila de espera, pelo que a gente soube da Anvisa. Em parceria aqui com a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, a SBEC, o mandato da vereadora Soninha Francini debate o tema no 5º Fórum Municipal de Cannabis Medicinal. Então, a gente vai convidar agora para compor a mesa o deputado Paulo Teixeira, o Eduardo Jorge, a Isa Pena e o vereador Gilberto Natalini, que vai fazer a abertura conosco. Obrigada. Bom, muito boa tarde a vocês, os que estão aqui na mesa, os que estão aí no auditório conosco, sejam bem-vindos aqui à Câmara. Estou cumprindo um papel difícil aqui, que vamos dizer assim, suprir o atraso da minha querida Soninha Francini, que está chegando. Queria deixar um abraço nosso com ela, cumprimentar a Eliane, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, cumprimentar o Eduardo Jorge, meu colega de PV, cumprimentar o deputado Paulo Teixeira, que está aqui conosco, junto com a gente aqui sempre, há muitos e muitos anos que a gente se conhece, desde a velha Zona Leste, lá nos tempos do movimento social. Continuamos firmes, né, Paulo? Não desistimos, não, né? Hoje eu fui lá no Cangaíba, atendi 26 pessoas, né, naquele voluntariado que você conheceu lá. Todo sábado, eu, o Francé e o Nassime. Então, estamos juntos aí. Cumprimentar também os demais convidados que aqui estão conosco, cumprimentar o nosso amigo também, o Raul Tami, que é amigo nosso também de muito tempo. Enfim, eu queria dizer para vocês, vou falar um minuto. Em 1972, eu estava na Escola Paulista, 70, eu entrei na Escola Paulista de Medicina, Eduardo. E aí, eu fui ser monitor de farmacologia. O professor de farmacologia era o professor José Ribeiro do Vale, que era o chefe da farmacologia. E qual era a especialização do professor Ribeiro do Vale? Pesquisa com cannabis. E eu fui lá com ele, ele me deu uma tarefa de, naquela época, 71, 72, 73, como monitor, né, como ajudante auxiliar dele, trabalhar em pesquisa com cannabis. A gente extraía o THC, eu me lembro até hoje como é que fazia lá no laboratório e tal, e fazia pesquisa com animais sobre, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro, que até a gente publicou, efeitos teratogênicos do tetraidrocannabinol. E na época, não tinha efeito nenhum teratogênico. Os bichinhos nasciam normais e tal, e a gente não achou nenhum. E ele fez muito trabalho, muito, professor. E em seguida, logo em seguida, entrou lá o professor Carlini. Professor Carlini, Elisaldo Carlini, que montou a psicofarmacologia ligada à disciplina de farmacologia, cujo titular era o Ribeiro do Vale, que já faleceu, porque já faz tanto tempo, né? E o professor Carlini também, a gente teve uma interface de trabalho junto. Aí ele já começou a tratar mais das questões, psíquicas, né? dos efeitos psicoativos da cannabis. E aí foi embora, né? Eu acho sinceramente que o Dr. Carlini, se não é o maior, é um dos maiores especialistas do assunto do mundo. A gente até deu um título de cidadão paulistano, eu aprovei aqui na Câmara um título para ele, de cidadão paulistano. Ele ficou muito emocionado, que agora ele já está com a idade bem avançada, está um pouco doente, mas continua entusiasta da pesquisa, né, da aplicação médica, do estudo, no geral, sobre a cannabis sativa. Bom, eu queria dizer a vocês que, do meu ponto de vista, então, para mim passar a palavra aqui para os nossos convidados, eu queria dizer a vocês que eu acho uma coisa muito, assim, não tem nem qualificação
você querer impedir ou dificultar ou combater uma substância que vem da natureza que alivia a dor e o sofrimento dos seres humanos. É muito desumano, é uma imbecilidade, para falar uma palavra bem assim leve, essa postura, mesmo de colegas nossos, né? Eu sou médico há 44 anos, exerço a profissão, eu acho uma coisa muito desumana. Se você tem um determinado tipo de produto, como existe, né? Os derivados da maconha, que podem ser usados para aliviar um conjunto de males, de doenças, de sofrimentos, onde o produto é efetivo, tem resultado comprovadamente científico, né? O país colocar dificuldade, ou um governo, ou um setor da ciência brasileira. Felizmente, a realidade é muito forte, a realidade vai vencendo qualquer tipo de dificuldade, passo a passo, e esse seminário faz parte desse processo de discussão, de tornar público, né? A gente tem na Zona Leste um grande amigo nosso, estava até falando com o Eduardo Jorge, que também foi um dos que começou lá em 76. Que ano você foi para lá, Eduardo? 76, mesmo ano da gente, e o Paulo Teixeira estava conversando com ele. O Padre Ticão está fazendo um papel na igreja dele, Igreja São Francisco, em Emelino Matarazzo, do ponto de vista da população, do povão, um papel de esclarecimento, corajoso, um papel corajoso, né? Um padre católico pegar na unha essa questão do uso medicinal dos derivados da cannabis e colocar como uma coisa evangélica, né? Ele faz lá mesmo, reúne as mães com as crianças que têm necessidade, enfim. E muita gente, aqui nessa sala deve ter também muita gente da área técnica e mesmo da área social, que também estão engajados nessa batalha aí que eu estou descrevendo bem rapidamente. Então, eu queria voltar à presidência para você, agradecer. Eu não posso ficar para ouvir as palestras, porque ainda tem mais 4 compromissos hoje, um atrás do outro, até de noite, mas a Luciana vai ficar aqui com vocês acompanhando, a minha assessoria. Eu estou à disposição. Eu quero parabenizar a Soninha, junto com você, que é a presidente da entidade, que está organizando, as duas que estão organizando, essa iniciativa de realizar esse encontro aqui na Câmara Municipal, e agradecer muito a oportunidade que me deram de me convidar para estar aqui nessa mesa de abertura. Boa tarde a vocês. À frente. Para frente e para cima, como se diz. Tá? Um abraço. Vou passar a palavra para você, Eduardo Jorge. Fico muito feliz que esteja aqui com a gente. E para nós é muito importante estarmos discutindo aqui pela 5ª vez neste fórum, e sempre trazendo os vereadores, os deputados, os colegas políticos, para que a gente possa apontar novas leis, novos caminhos, porque a população ela está organizada. Agora o que a gente precisa é na letra da lei. Obrigada. Boa tarde, amigos da mesa, amigos do plenário. Eu vim porque o Raul insistiu tanto, mas Raul, o pessoal está muito mais atualizado que eu, já sou velho. Não, vai, eu terminei. O rapaz é muito insistente. Eu nem podia, eu tenho que ir correndo para outro evento. Mas o que é que eu posso ajudar numa discussão como essa? Porque eu tenho acompanhado, eu fui deputado federal, na época do Partido dos Trabalhadores, meu partido de fundação, durante 20 anos. Então eu fiquei como deputado de 83 até 2003. Então eu acompanhei muito esse assunto, numa época em que pouca gente falava disso, inclusive, né? Porque hoje esse assunto é um assunto extremamente, vamos dizer assim, científico e popular. E é uma coisa muito boa que está acontecendo, né, no século XXI. O século XX era diferente. No século XXI, pelo que eu tenho acompanhado aqui, já mais como cidadão, que graças a Deus e ao povo eu não sou mais deputado federal, eu tenho acompanhado como cidadão e como interessado nesse assunto, né, eu tenho visto que, pelo menos, 2 ou 3 discussões muito importantes em relação ao uso medicinal e a legislação de drogas em geral no Brasil vem acontecendo.
O primeiro deles é a discussão na própria Anvisa. A Anvisa lançou 2 consultas públicas, 655, 654, uma sobre produção de medicamento e outra sobre plantio. E eu estava vendo, acompanhando a consulta pública de longe pela internet, e vi que quase 3.000 contribuições foram dadas. Quase 3.000 sugestões no Brasil inteiro foram dadas à consulta pública. E a maioria foi de São Paulo, né? E a consulta pública tinha um prazo para ser encerrado, que eu acho que era agosto, né? Setembro, sei lá. E aí a Anvisa ia tomar uma resolução. A Anvisa, que é a agência de saúde do Ministério da Saúde, que cuida da liberação, da autorização, de tudo que tem a ver em relação a produtos, principalmente medicamentos. E quando já ia tomar a tal deliberação, o presidente, até um sujeito daqui, é o William Dib, né? Tem uma diretoria que depois das consultas públicas, depois das análises técnicas, eles tomam a deliberação. Faz, não faz, faz assim, faz assado. E na hora de tomar a deliberação, agora em outubro, 2 diretores pediram vistas, sendo que um deles pediu vista, provavelmente, a pedido do próprio presidente da República, que já foi colocado, que a diretoria da Anvisa é colocado periodicamente mudado, né? E esse aí já foi pelo governo novo, ele pediu vistas, porque a orientação do governo atual é não deixar haver essa regulamentação. E parou. A Anvisa parou. A regulamentação, pelo que eu vi, era bastante restritiva. Por exemplo, a questão do plantio, eles não autorizavam o autoplantio, o plantio de associações, de pessoas físicas. Tinha que ser uma empresa, a empresa tinha que ter um monte de requisitos. E mesmo essa deliberação que vinha restritiva foi suspensa e está parado. A outra iniciativa que eu vi é que o STJ montou uma comissão de juristas para discutir a questão da droga em geral, a definição do que é a quantidade que é tráfico ou que é usuário. Então, essa é a outra discussão muito importante que está tendo lá em Brasília. Tem essa comissão de juristas do STJ, mas também não tomou resolução. Mas agora o Paulo está aqui, ele vai falar mais, acho, sobre isso. A Câmara dos Deputados, em boa hora, montou uma comissão especial para analisar um conjunto de projetos. Acredito, inclusive, que o projeto de Eurico, lá do PV do Rio, deve estar incluído nesses projetos, né? Então, Paulo vai falar sobre isso. Essa comissão especial foi formada agora em outubro, comecinho de outubro, e o Paulo é o presidente da comissão, felizmente, e eu acho que a Câmara é que vai decidir essa parada, porque a Anvisa está praticamente imobilizada, porque, inclusive, hoje, não sei se vocês viram, está no Estadão, um dos diretores da Anvisa desistiu, e que era favorável, portanto, o presidente da República já pode colocar um outro contra lá dentro, e 2 da diretoria saem agora no começo do ano, inclusive o DIB. Portanto, da Anvisa, eu acho que a coisa está mal parada e vai ficar mais mal parada ainda, né? Assim, 2 coisas que a gente pode ter esperança é o STJ, em relação à definição melhor, mais precisa do que é tráfico, do que é uso pessoal, e a questão da cannabis medicinal especificamente na Câmara dos Deputados. Eu acho que nós vamos ter uma luz até o começo do ano que vem, porque a Câmara, eu sou parlamentarista, depois que eu saí do PT, eu fui para o PV. Mas eu era parlamentarista no PT e sou parlamentarista no PV. E a Câmara dos Deputados, dos 3 poderes da época desde a orientação de Montesquieu, que tem o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, a Câmara, os parlamentos, que às vezes são muito criticados, às vezes com razão, mas também é dos 3 poderes o poder mais antenado, mais sensível, mais aberto aos movimentos da opinião pública. E é visível que a opinião pública, em relação especificamente ao uso medicinal, mudou. Então, eu acredito que a Câmara vai seguir essa orientação nova da opinião pública brasileira. Mas, além disso, eu posso também aproveitar essa conversa com vocês, e como eu sou velho, estava comparando a idade minha e do Paulo, quase 20 anos de diferença. Então, como eu sou velho, eu posso dar um depoimento pessoal, talvez seja interessante, pitoresco, de como é que era essa discussão no século passado. Eu estou vendo aqui alguns da minha idade, mas a maioria é bem novo. Então, posso dar um rápido depoimento, né, isso é coisa de velho, né, como é que isso era no século passado. O Natalino, que também é velho, quase igual a mim, ele foi aluno do professor Ribeiro do Vale. O Ribeiro do Vale era o papa da farmacodinâmica
na medicina brasileira. Ele era professor da Universidade Federal, mas era o papa na área farmacêutica no Brasil. Era o sujeito mais importante, mais conceituado. E o Elisaldo Carlini, que era um discípulo dele, já naquela época, é hoje uma das autoridades maiores nesse estudo específico da cannabis medicinal. Então, isso é coisa de velho, isso é coisa do século XX, lá de longe, né? Porque quando o Natalini está falando do professor Ribeiro do Vale, nós estávamos na Faculdade de Medicina em 1968, 69, 70. Estava entrando, veja como é coisa velha, né? Quando eu cheguei na Câmara, né, dos deputados federais, teve a Constituinte, e a Constituinte é a única coisa, Paulo, você que é um jurista aqui da São Francisco, deve saber disso mais do que eu, que sou constituinte, que é o único item que o problema das drogas aparece na Constituinte é um artigo que aparece lá no fim da Constituição. No fim da Constituição vinha uma miscelânea de, como é que chama? Disposições transitórias, né? E acho que é o artigo 240 e tanto, né? Falava a única... Veja como é a situação nossa muito diferente do século XX e mesmo da Constituinte 88, 87, 88, de hoje. Que hoje a questão da droga, da economia do crime, do capitalismo do crime paralelo, é uma questão mundial importantíssima. Mas lá naquela época que nós éramos constituintes, em 87, 88, não era. Tanto que esse problema das drogas e a sua relação com a segurança pública, com a violência, com a epidemia de violência e de morticínio, com a economia do crime poderosíssimo, esse capitalismo do crime paralelo, não mereceu a atenção nossa dos constituintes. A gente mexeu em tudo, a Constituição nossa é enorme. Mas só aparece no artigo 243 e aparece por insistência, coisa pitoresca, de alguns deputados do Nordeste, porque na época tinha umas plantações de maconha ali no Alto Sertão, um lugar ermo, perdido, coisa de lampião, de cangaceiro, ninguém ia lá. Na fronteira da Bahia com Pernambuco, naquela região, tinha umas plantações de maconha, e alguns deputados do Nordeste, incomodados com isso, insistiram muito para botar aquele artigo. O artigo diz o seguinte: toda vez que for encontrada uma propriedade rural plantando maconha, ela será expropriada, será levada para a reforma agrária para produzir comida. Lá é difícil até produzir comida, porque ela é seco para burro. Mas, então veja que coisa incrível. Isso foi a única preocupação que nós, constituintes, de todos os partidos, tivemos com esse problema importantíssimo hoje, que é uma das questões mais importantes do mundo. E lá dizia isso, é o artigo 243. Por causa desse artigo 243, em 1991, um deputado do PSDB, Elias Murad, que era médico, farmacêutico lá de Minas Gerais, um sujeito bacana, muito bom, ajudava muito a gente na construção do Sistema Único de Saúde, mas ele era farmacêutico e ele era muito ligado a clínicas de apoio a dependentes. Então, o Elias Murad pegou esse artigo 243 e fez uma proposta de lei regulando a questão das drogas no Brasil. Mas ele era uma pessoa muito bacana e tudo, mas nesse aspecto ele era bastante conservador, porque era a experiência dele, né? Uma experiência de atendimento em clínicas, e ele era muito refratário nessa questão de qualquer tipo de legalização. Então ele apresentou esse primeiro projeto, foi em 1991, na Comissão de Seguridade Social, que eu era representante do Partido dos Trabalhadores lá. Eu já meti lá 7 emendas no projeto dele. Já meti mais 7 emendas no projeto dele, na direção da descriminalização e da legalização, porque eu era da área da saúde, conhecia bastante o doutor Elisaldo Carlini, sabia das ideias dele, e também, Paulo, porque naquela época eu tinha uma ligação com um partido na Itália, chamado Partido Radical. Eu era do PT filiado, mas era filiado também a nível internacional no Partido Radical, que era um partido que lá na Europa, na Comunidade Europeia, defendiam a política de descriminalização para combater a criminalidade lá, e também por um viés liberal, que é um viés que diz o seguinte: as pessoas devem ter o direito de escolher, fazer as suas escolhas com liberdade e responsabilidade. Não tem porquê a gente ficar tutelando tudo daqui para lá que você faz. Então, eu ligado ao Partido Radical, nem era autorizado, o PT não permitia, eu era filiado clandestinamente no Partido Radical, já comecei a discutir a descriminalização lá na Câmara. Fiz umas emendas no projeto do Elias Murad,
Mas como o projeto dele encalhou na Comissão de Seguridade Social, porque era um escândalo, nem a direita nem a esquerda apoiava essa história de descriminalização, no PT mesmo, na bancada do PT, eu era quase sozinho nessa questão. O projeto do Elias Murad encalhou, aí deu tempo, eu preparei um outro, bem radical, que apensou no do Murad e foram tramitando juntos. Isso, o projeto do Murad era de 81 e o meu era de 83. Esse projeto do Murad foi aprovado, sabe em que ano? Em 2002. Levou praticamente 20 anos tramitando, até que foi aprovado. O meu estava pensado ao dele. É claro, eu perdi a votação, fiz o encaminhamento. Quando houve o encaminhamento no plenário, encaminhou ele e eu, né? Eu defendi publicamente e defendi por minha própria conta, porque a bancada do PT não, isso é coisa sua. Mas então isso foi aprovado em 2002. Então essa lei de 2002, depois da Constituinte, foi a lei que organizou a questão das drogas aqui no Brasil. Depois a coisa no século XX, já estamos no século XXI, aí a coisa começou a ter cada vez um impacto maior. Já em 2006 teve uma nova lei, e depois, em 2019, já no governo do Bolsonaro, já tem uma lei que modificou de 2006. A de 2006 modificou de 2002, do Elias Murad, e já agora, em 2019, já houve uma lei modificando de 2006, já no governo Bolsonaro, por influência, eu suspeito, não estou mais lá, mas eu suspeito, do ministro Osmar Terra. Porque Osmar Terra é um deputado do PMDB do Rio Grande do Sul, da minha época, é médico também, esses médicos metidos em tudo. O Osmar Terra sempre foi contra. Sempre foi contra porque ele era muito ligado àquelas comunidades terapêuticas e ele achava que a solução era tratamento. Ele sempre foi contra tanto a qualquer movimento mais liberal em relação às drogas, mais racional, e também ele era contra a reforma psiquiátrica, né? Porque ele achava que a gente não deixava internar. A reforma psiquiátrica foi um movimento mundial no sentido de você deshospitalizar tudo que pudesse, era para sair do manicômio e ser tratado no ambulatório, para poder evitar a cronificação. E isso afetava as internações, porque a questão da doença, da dependência de droga é classificado como uma doença mental. Então, o Osmar Terra sempre foi contra. Eu me lembro, no século passado, ele já era contra, então, por isso, você me confirma, é verdade, né? É a influência dele já essa modificação na lei de 2019, que eu estava olhando, na verdade, ele modifica muita coisa do tratamento para facilitar e direcionar para as comunidades. É isso mesmo, então, né? Então, é isso mesmo. É a digital do Osmar Terra na lei já de 19. Mas vejam, amigos, esse foi o percurso. Hoje, uma discussão como essa, aberta, com muita gente, o Raul estava me dizendo que tem mais 2, 3 reuniões sobre esse assunto aqui em São Paulo. Hoje? Então, isso é uma coisa realmente muito importante, com a ciência, com os dados científicos e com a consciência da população em relação a esse assunto, tem avançado no Brasil. Eu termino dizendo que em 2014 eu fui candidato a presidente pelo PV, tinha que ter um candidato e não tinha nenhum voluntário, eu tive coragem de ser e fui, e defendi, eu e o PSOL, o PV e o PSOL, foram os dois partidos que defenderam algum tipo de legalização, algum tipo de posição mais liberal em relação a essa questão das drogas, sempre com esse viés de você dar uma solução para o problema gravíssimo da segurança pública e da economia do crime. Os outros partidos grandes, os que tinham viabilidade política, né, como o PT, o PSDB e a própria rede da Marina, não se meteram nisso, né? Isso aí é uma colmeia de abelhas. Então, a minha experiência, depois de ter defendido isso em 2014, eu que como médico e que em relação a substâncias psicoativas sou bastante refratário. Outro dia eu estava num debate aquele Quebrando o Tabu, né? É um site aí de jovens, e eu estava num debate, estava eu e aquele rapaz do PSOL, o João Willis, né? E ele é a favor da legalização, eu também sou a favor da legalização, mas eu não sou a favor de estimular o consumo, né? Então o João falou, Eduardo, você é muito careta, né? O que eu posso? Mas veja, né? Realmente, eu não tenho nenhuma vontade de usar drogas psicoativas, nenhuma. Nem legal, nem ilegal. Eu prefiro ler, e prefiro fazer observação de passo, jogar futebol com meus filhos, tem muita coisa para eu fazer. Mas veja, né? O que não quer dizer, o que aconteceu comigo, né? Como eu apareci defendendo a legalização, até hoje eu ando na rua,
as pessoas vêm me perguntar, ou para criticar, ou para perguntar, ou para pedir. Outro dia eu vou trabalhar, eu estou trabalhando, não estou aposentado, estou velho, mas não estou aposentado. Estou trabalhando, vou trabalhar lá de metrô, lá na Vila Mariana, lá na HC, ali na Secretaria da Saúde, e passo numa escola de rapaz e secundarista. Eu passo do outro lado da rua. Porque toda vez que eu passo lá e está aquela turma de meninos, eles me param para perguntar, Eduardo, aí, quando é que vai ter o negócio? Meu pessoal, eu não recomendo que use, né? Eu sou a favor da legalização por esse motivo, mas eu não uso e nem recomendo que use. É aquilo que o Jean Luiz falou, você é muito careta, eu sou mesmo. Porque do mesmo jeito que eu não recomendo que se use um cigarro, o tabaco, né? Também o uso abusivo do álcool é uma coisa altamente nociva, né? A mesma coisa, a cannabis é uma droga psicoativa, né? É melhor não usar. Se usar, ser muito moderado, para evitar uma dependência. Então, essa é a minha posição, né? Mas eu paguei e pago um preço altíssimo, né, por essa história de 2014. Vocês não imaginam o que me xingo na internet quando a pessoa discorda comigo de alguma coisa, em vez de discutir o meu assunto, né, eles me xingam. Você está fumando maconha assim, por isso você fala isso? Não. Mas eu acho que é alguma coisa que as lideranças políticas têm que ter coragem de falar. É claro que pode ter essas incompreensões, esses mal-entendidos, né? Mas quem tem informação, quem tem essas informações científicas, tanto em relação à questão medicinal como à legalização, as lideranças políticas têm que falar. Porque as famílias ficam inseguras, é claro, né? As pessoas têm insegurança, né? Claro que tem insegurança, né? Você tem que explicar qual é a posição, por que essa é a posição. E, finalmente, uma opinião, Paulo, Raul, Eliane, uma opinião de experiência política, né? Eu vi que o nosso ministro Osmar Terra está usando uma tática muito maliciosa, porque ele é muito experiente politicamente, ele é do MDB velho, é muito experiente politicamente. Eu acho que essa é a última coisa que eu quero falar. Eu recomendaria que a gente separasse as duas tramitações. A tramitação da questão da cannabis medicinal é uma. Mas o Osmar Terra quer misturar. E a separação da questão da legalização, da descriminalização, etc., é outra. O Osmar Terra, eu vi um artigo dele na Folha, ele quer misturar as coisas, entenderam? Porque em relação à descriminalização e todas as inseguranças que as famílias têm em relação às drogas, a rejeição no Brasil ainda é muito grande. Mas em relação à cannabis medicinal, a coisa já virou. E a opinião pública é majoritariamente favorável. Então, por que o Osmar Terra e os adversários da cannabis medicinal e da legalização querem misturar? Porque eles querem contaminar a discussão da cannabis medicinal com a rejeição que a legalização das drogas ainda tem. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante claro nessa questão. A discussão aqui é a discussão da cannabis medicinal. A outra discussão, que a gente tem opinião também, é a questão de como vai ser o problema da descriminalização, da legalização ou não das drogas em geral no país. É bom separar as duas discussões, porque a mistura reforça a tática de quem não quer legalizar nada, nem as drogas em geral, nem a cannabis medicinal. Muito obrigada, Eduardo. Eu acho que essa sabedoria é aquilo que nós precisamos, cada vez mais reforçar das experiências e da história, porque quem não conhece a sua história costuma errar, né, e repetir o erro. Eu queria convidar a Soninha Francine, então, para a mesa, por favor. Passo a palavra, então. Nesse pique que vinha, não estou atualizado, não tenho nada para acrescentar. A gente veio aqui para se atualizar, Eduardo. Eles trazem a atualização. O que a gente não tem é os bastidores da Constituinte. Isso você tem que vir trazer para a gente, né? E nos inspirar. Eu gosto muito de relembrar perrengues e conquistas, para ver que a gente já superou cada uma. E que até nesse momento tenebroso, a gente tem conseguido avanços. É muito importante
lembrar disso, ter isso presente, né? Eu estava vendo outro dia, Porto Alegre inaugura o primeiro centro de referência em saúde de pessoas trans. Agora, neste mundo, né? Vai lá o Supremo e reconhece a equivalência de racismo e LGBTfobia. Aí o Nataline disse uma frase que é: a realidade se impõe, que eu achei maravilhoso. Eu acho que leva um tempo mesmo até que seja inevitável que algumas coisas sejam reconhecidas e reguladas e regulamentadas. Tem uma manchete do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde tinha umas capas bem expressivas, né? Aí era uma manchete... Não, acho que não era manchete, não, mas era uma página inteira. O título era assim: legalizar é a solução? Você sabe do que eles estavam falando? Divórcio. Procura, deve ter, no Google deve ter um print dessa página. Eu tinha guardado em casa até outro dia. E aí os deputados que se posicionavam publicamente a favor da legalização do divórcio, eles eram o quê? Inimigos da família, inimigos da sociedade, favoráveis da dissolução moral e não sei o que lá. Então, os que vieram antes da gente, os que estavam entrando em medicina quando eu estava nascendo, a gente passa perrengue. Mas esses camaradas aqui passaram cada um que é bom eles contarem. Tem os que a gente sabe, os que a gente acompanhou de longe e os que a gente nem imagina. Além de, como o Eduardo Jorge expôs aqui várias vezes, a tática é importante. Como é que a gente consegue ampliar, agregar pessoas para as causas que a gente acredita? Porque, às vezes, a gente escolhe a tática de dar um carrinho de frente no adversário. E talvez isso talvez não, muitas vezes isso só aprofunda o fosso, a separação, né? Eu vou lá e dou um chute na sua canela, eu não vou... O que voltar é mais ou menos parecido com isso, né? E quem está ali no meio do campo e não sabe bem para quem torcer, não vai notar diferença entre os agressores de um lado, os agressores do outro. Então, a gente, para avançar no campo, a gente tem que, por exemplo, esclarecer os indecisos, as pessoas que... Mas como é que é esse negócio final aí de maconha? Medicinal? Tá de brincadeira, né? É só uma desculpa para legalizar a outra. Aliás, teve um colunista da Folha que escreveu isso, não acreditei. O senso comum vai lá, mas um jornalista usa o editorial da Folha para dizer: gente, espera lá, né? Eu sou a favor da legalização da maconha, mas não vem com esse papinho de medicinal, não, como subterfúgio. Hélio Schwartzman, não vou deixar de dizer o nome da pessoa. Então, a gente, para avançar, tem uma porrada de gente que não sabe bem se é a favor da legalização da maconha para uso recreativo, para uso social, e também não sabe para uso medicinal. Mas eu ouvi dizer, tem um artigo. As pessoas falam isso até do aquecimento global. Tem um cientista que contesta e 947 outros que afirmam. Não, mas tem um cara lá que falou que esse negócio de aquecimento global é tudo balela. Então, a gente tem que ter paciência, persistência, elementos, argumentos, para ampliar o campo que pode vir com a gente, que pode estar do nosso lado. Então, tem algumas escolhas estratégicas a fazer num processo legislativo. A hora que você escolhe, vamos por aqui, vamos ao Congresso ou vamos ao Supremo. Muitas vezes temos ido ao Supremo para tratar de questões como essa, né? E o Supremo é quem tem se posicionado, enfim. E eu costumo sempre dizer que a gente tem que mapear os aliados, porque também a gente gasta muito tempo confrontando os inimigos e, às vezes, só dá espaço para eles, né? O movimento LGBT, de novo, que é uma referência importante para mim. A gente elevou o Marcos Feliciano a um nível de celebridade que ele não tinha antes. Então, a gente, claro, tem que identificar os inimigos, lógico. Que parte dela? Tem razão. Aliás, o Nataline citou aqui o Padre Ticão, né?
Então, vem bem a calhar para a conclusão do meu raciocínio. É algo que eu tenho me dado conta mais recentemente. Eu sempre digo, cara, identifica os aliados e procura os aliados. Claro que tem que identificar os inimigos, tem que saber o Osmar Terra, como ele pensa, e o que ele está articulando, identificar os adversários, os oponentes, os indecisos, e identificar os aliados. Mas a gente não pode ficar só nos aliados óbvios. A gente vai montar uma mesa... Pelo teor, isso aqui não é um debate sobre se a gente acha que deve ser permitido o uso, o cultivo de cannabis para fins terapêuticos, né? Se fosse um debate, aí a gente constituiria uma mesa com muitos pensamentos diferentes. Não é, isso aqui é um fórum em defesa. Então, a gente traz quem? Os aliados super reconhecidos, o Natalino, Eduardo Jorge, o Paulo Teixeira, a gente chama quem já é do nosso campo. Mas, na hora da defesa, na hora do enfrentamento, a gente precisa mapear os aliados improváveis. É o que o Quebrando o Tabu fez quando juntou lá o Marcelo Freixo e a Carla Zambelli. E tal coisa? Não, tal coisa eu acho sim, eu acho assado. E tal coisa, eu acho assim. E o uso medicinal de cannabis? Ah, pelo amor de Deus, isso aí não tem nem que discutir. Claro que a gente tem que ser a favor. Então, se a gente fica sempre... nesse ambiente do nosso fórum, das pessoas que já se conhecem e se identificam, é muito bom, porque a gente se fortalece. Mas, para ampliar, precisa identificar esses aliados pouco prováveis. Qual foi o general que falou que é uma estupidez? Vilas Boas, General Vilas Boas. General Vilas Boas faz uso de cannabis, né, para fins terapêuticos, medicinais. Ótimo! A gente precisa pegar e mandar no zap para todos os amigos. Aliás, eu mandei no grupo dos vereadores. Tem um general que foi da época do Fernando Henrique, tem um general também que é a favor. Então, mapear esses aliados pouco prováveis é muito importante também, porque tem gente que não vai me ouvir se eu for defender a legalização do uso terapêutico de cannabis, porque fala, essa maconheira, o que ela disser não me influencia. Mas vai ouvir o general Vilas Boas, ou a Carla Zambelli. E aqui na Câmara, por exemplo, outro dia numa conversa, outro dia não, já faz tempo, porque a Sâmia Bonfim ainda estava aqui, ela é deputada federal agora. Estávamos almoçando, aliás, um dos melhores lugares para uma discussão desarmada aqui é o anexo do plenário, onde tem um bandejão lá e os vereadores almoçam juntos. Porque ali a discussão é desarmada, é verdadeira. E então estávamos almoçando eu, a Sâmia Bonfim e o Bispo Atílio, que é vereador, é bispo pela Igreja Universal, ele é do PRB. E a gente estava falando sobre Cracolândia, cenas de uso, isso e aquilo, e ele expressou da maneira dele o que ele achava que devia existir. Que ele falou assim, olha, você não acha que tinha que ter um lugar e que a gente meio fechasse os olhos assim, para nem saber de onde eles pegaram, mas que as pessoas pudessem usar e que fosse limpo, organizado, sabe? E que tivesse ali um psicólogo, um médico para dar uma orientação. Vocês não acham que, tipo assim, cá entre nós, eu não posso sair defendendo isso porque não vão me compreender, mas eu acho que tinha que ter um lugar, entendeu? Porque fica desse jeito, essa baderna na rua. Aí eu olhei para a Sâmia olhou para mim, tipo, é verdade, né? Seria muito melhor, não é certo as pessoas ficarem jogadas na rua, não é assim. Ele, porque seria mais organizado, né? Então, dali a acreditar que talvez a gente tivesse o voto do Bispo Atílio favorável a uma sala segura de uso, não sei se chegaria a esse ponto, mas ali tem uma abertura para discutir uma outra possibilidade. Porque se ficarmos só nós e o PSOL e o PT defendendo isso, a gente vai, até por causa dos outros assuntos em que a gente se opõe, a gente vai misturar isso tudo na bacia de todas as outras discussões. Agora, você tem a Carla Zambelli, você tem um general, você tem um pastor, você tem um padre, a gente consegue ser ouvido por pessoas que não teriam tanta atenção assim a prestar na gente mesmo. Acho que é isso. Obrigada. Agradeço, Soninha.
também pela sua abertura, da gente já estar aqui no quinto e você está sempre com a gente nos fóruns, onde a gente sempre traz informações e pacientes, e depois a gente conversa, e sempre o tempo nunca dá tempo, né? Porque a gente tem muito o que falar. Eu vou passar a palavra, então, ao deputado Paulo Teixeira, e depois a gente vai se desfazer a mesa, não sei se vocês têm alguns compromissos, e depois a gente começa com uma partinha teórica, e como hoje os pacientes que viriam tiveram alguns problemas, a gente vai tentar terminar até às 16h20 para fazer um debate, né? Para a gente poder conversar abertamente aqui com as pessoas que vierem falar. Não é mesmo? Obrigada. Eu quero dar uma boa tarde a todas e a todos, agradecer o convite para participar desse seminário, dizer da alegria de encontrar aqui a Soninha. Nós temos até uma lei para redução de danos para usuários de êxtase, né, nas boates, dizendo que São Paulo tem que ter a disponibilidade de água, porque muitos ali têm problema de hipertermia, né? E acabam, se não tiver disponibilidade de água, tem problema, desidratam. E por isso nós temos uma lei de redução de danos, e é da autoria da Soninha e minha, né? E ela é uma pessoa precursora no Brasil desse debate, sempre de maneira corajosa, de maneira aberta. Então, alegria estar com a Soninha aqui, agradecer de participar nesse evento. Também estiveram aqui o Gilberto, e está aqui o Eduardo, e eu venho de um trabalho da Zona Leste, que eu fui em 1980 para lá, mas antes, quem começou aquele trabalho todo foram eles dois, né? O Gilberto Natalini antes era do PCdoB, e ele começou ali mais pela região de Cangaíba, né? Até hoje ele presta um trabalho lá, ele falou hoje aqui que está atendendo na igreja lá do Cangaíba, do Padre Luiz, e o Eduardo, ele foi quem inaugurou o movimento de saúde da Zona Leste, e esse foi um dos mais fortes movimentos da cidade, que teve um papel importante na redemocratização, na fundação do meu partido, o PT, mas também o PCdoB foi muito forte ali, e então o Eduardo, ele era médico e foi morar na Zona Leste e fez um importante trabalho. Então, vê-los aqui me dá muita alegria, porque eles são parte da história de São Paulo, da história do Brasil. O Eduardo foi, inclusive, parlamentar constituinte. Então, dizer da alegria de estar com você, Eduardo Jorge, com o Gilberto, com a Soninha, parabenizar a Eliana, que ela tem tido um papel importante. Ela esteve lá no Congresso Nacional recentemente, fez um belo debate lá na comissão especial, e você também, Raul, que é um debatedor importante. Estou com a Alice aqui, que é minha companheira, e cumprimento vocês, né? Primeira coisa, foi dito aqui do professor Carlini. O professor Carlini é uma das maiores autoridades no Brasil no uso medicinal da cannabis. E o professor Carlini, em toda a exposição que ele tem, ele diz o seguinte: já foi usado amplamente a cannabis do ponto de vista medicinal no Brasil. No século passado se usava para bronquite, se usava para dores, usava-se para uma série de... recomendava-se o uso da cannabis para uma série de doenças, né? Mas depois, nesse século, isso ele falava já no século XIX. No século XX veio uma demonização da cannabis, uma forte demonização da cannabis, né? E depois, a nossa lei, ela prevê o uso medicinal. A lei de drogas no Brasil proíbe todos os tipos de uso, mas ela excepciona o uso medicinal. Portanto, o uso medicinal está na lei de 2006, mas até hoje não foi regulamentada essa lei de 2006. Assim, é o primeiro ponto de partida desse debate. Esse debate não pode ser no que eu acho, mas o legislador já o resolveu, autorizando o uso medicinal da cannabis e o uso para pesquisa. Mas tal é o preconceito em torno dessa planta que até hoje não se permitiu nem o uso medicinal e nem o uso para pesquisa.
Alguns acham que esse preconceito é porque ela foi muito usada pelos escravos, né? Então tem, digamos aí, um preconceito de classe também, né? E também houve uma demonização no mundo. E o importante dizer é que no mundo hoje a onda é distinta dessa da demonização, né? O uso medicinal é muito comum nos Estados Unidos, é muito comum na América Latina, na Europa. Um dos países que mais está desenvolvendo o uso medicinal é Israel. A Tailândia, que tem uma visão conservadora sobre drogas, tem um uso medicinal muito importante. E essa é uma oportunidade de aplicação médica, mas também uma oportunidade econômica. Aqueles países que saírem à frente poderão disponibilizar de maior conhecimento e não só poder disponibilizar para a sua população, mas também exportarem. Aliás, o Brasil tem importado muito remédio à base de cannabis, como é o caso do canabidiol. Assim, é fundamental abrir esse debate de uma maneira clara, e o importante é dizer que na sociedade ele já está aberto. A sociedade brasileira já abriu esse debate, já luta por esse debate, luta pelo acesso, a ponto de que hoje já foram concedidas cerca de 17 mil liminares para ou obtenção de medicamento ou autorização de plantio. O poder judiciário brasileiro está diante do legislativo e do executivo nesse tema. E o SUS, às vezes, tem que conceder um remédio, às vezes importar um remédio, e eles são caríssimos. Tem um remédio disponível nas farmácias que é chamado Mevatil. Ele custa R$ 2.800. Ou as famílias têm que importar medicamentos que custam caríssimo. E o que está acontecendo no Brasil? Tanto você tem tido uma abertura dos médicos para esse tema, como também você tem tido uma solidariedade na sociedade a partir de cooperativas que acabam produzindo o óleo da cannabis e oferecendo para os pacientes, ou universidades que têm ajudado pais que precisam plantar cannabis para entender aquela planta, que princípio ativo ela tem e qual é o princípio ativo e qual planta mais adequada para o tratamento do paciente. Assim, nós temos na sociedade um movimento rico e, evidentemente, ele chega no parlamento depois de muito tempo. O Eurico tem um projeto, e esse que puxa esse projeto é o Mitidieri. Eu também tenho um projeto, o meu vai bem além, porque eu trabalho a regulação para uso adulto, mas vamos tratar aqui do uso medicinal, não é? Assim, foi instalada a comissão especial, eu sou o presidente da comissão especial, e o relator é um médico do Paraná, que foi prefeito de Curitiba, o Luciano Dutti, e ele também é uma pessoa que conhece profundamente. E nós estamos ouvindo os cientistas, estamos ouvindo os especialistas na área médica, na área da farmácia, estamos ouvindo as cooperativas e deixamos ali, ainda que o objetivo da regulação é resolvê-la, nós trouxemos as posições contrárias. Nós levamos o Osmar Terra lá, levamos uma médica, acho que foi até o dia que você estava, que ela veio com a posição contrária. Durante a reunião ela mudou a posição dela e disse: eu sou favorável, porque os argumentos são muito fortes. E quais são os argumentos? Eu vou tentar repassar aqui. Já há na ciência o entendimento que a cannabis ela tem um efeito terapêutico grande. Para algumas terapias, muito mais, digamos assim, assentado o entendimento em relação ao efeito. Por exemplo, para dores, a cannabis é muito utilizada. Eu acho que a Eliane vai poder falar, e ela lá disse dessa aplicação, mas você tem uma aplicação para dores que muitos remédios de dor têm efeitos colaterais muito nocivos. E a cannabis não tem os efeitos colaterais nocivos como tem alguns remédios de dor que geram dependência, que geram outros efeitos colaterais nocivos para a saúde. Outra aplicação também
tem sido para doenças degenerativas, não é isso? Alzheimer, Parkinson, porque ela ajuda a fazer a sinapse e, portanto, ela tem uma repercussão para essas doenças degenerativas. E ela também tem uma repercussão muito grande para quem tem convulsões. O testemunho de mães que têm filhos que têm 30, 40 convulsões e com a utilização do óleos à base da cannabis, essas crianças passam a não ter nenhuma convulsão, o que é uma grande coisa para a criança e uma grande coisa para os pais, né? E são crianças que nenhum outro medicamento gera o efeito que os medicamentos à base de cannabis geram, de diminuir as convulsões. Então, eu não sei se o nome técnico são epilepsias refratárias, não é isso? Isso é que outros medicamentos acabam não tendo efeito para essas crianças, né? O movimento daqueles que querem a regulação, ele tem uma forte presença de famílias que têm alguém doente dentro da família, né? O padre Ticão, que faz as sessões lá, os cursos, ele tem um grande número de mães que levam junto nos cursos, inclusive os seus filhos, que têm convulsões, doenças raras, e são crianças que passam a ter uma qualidade de vida. Teve um médico agora de Minas que ele prescreve e ele atende, e ele mostrou que o filho dele não só tinha 30 convulsões, como hoje o filho dele está nadando. Ele mostrou o filho tendo uma convulsão, a aplicação da cannabis, e mostrou a qualidade de vida do filho, o ganho de qualidade de vida que o filho teve nesse processo de tratamento, não é? Outro dia, Eduardo, eu conversei com um grande empresário da área da construção civil aqui, talvez o maior aqui da cidade de São Paulo, e ele está com Parkinson. E ele me disse que o médico já recomendou o uso da cannabis para o Parkinson. Portanto, a medicina já evoluiu. As pessoas que têm maior renda, elas têm acesso. O que precisa fazer agora é promover esse acesso às pessoas de menor renda, não o acesso só à substância, mas o conhecimento da sua aplicação, o conhecimento da sua aplicação. Bom, ao falar de regulação, a Anvisa está fazendo uma regulação muito restritiva. E eu creio que ela seja restritiva pelas circunstâncias dos governos que têm impedido um debate mais aberto. Mas, mesmo assim, eu tenho que louvar aqui o papel do William Dibby, que é o presidente da Anvisa. Ele enfrentou esse debate, né? E, no enfrentamento do debate, fez uma regulação restrita, e o governo está querendo impedi-lo de aprovar essa regulação. Isso que o Eduardo Jorge falou é verdade. Eles nomearam 2 diretores e eles pediram vistas. E não foi um pedido de vistas para um estudo melhor, para um debate melhor, mas foi um pedido de vistas para evitar o debate, procrastinar e evitá-lo para que ele não aconteça, não é? Então, eu não sei se a Anvisa vai aprovar, eu não tenho comigo que vai aprovar. E nós vamos tentar fazer uma regulação na Câmara. O que eu entendo importante de uma regulação, não é? A primeira coisa é o SUS, e aí eu presto a minha homenagem a quem o desenhou, e o Eduardo foi um dos arquitetos do SUS. Ele é um sistema extremamente importante e permite o acesso a terapias, tratamentos e medicamentos, e você pode ter esse medicamento muito barato no SUS. E como é que eu acho que tem que fazer para que ele seja barato, né? A primeira coisa é permitir a pesquisa, que as universidades promovam a pesquisa, né? Algumas universidades estiveram conosco e falaram: nós não temos acesso à planta para fazer a pesquisa, porque não tem uma autorização de acesso à planta para fazer a pesquisa. Você poderia abrir a todas as universidades brasileiras na área da medicina, na área da farmacologia, para pesquisar a planta. Eu acho que esse é um passo importante numa regulamentação. Um outro passo importante na regulamentação é a regulamentação para a indústria, para a produção de medicamentos à base da cannabis. Alguns falam só o canabidiol. Não é só o canabidiol. Tem doenças que terão que ser tratadas com THC,
tem doenças que deverão ser tratadas com a mistura do canabidiol com THC. Então, não pode ter preconceito, né? E eu acho que a indústria pode entrar, mas eu acho muito importante que você permita essa produção cooperativada, assessorada pelas universidades, né? Que ela que abriu esse campo de oferta para as famílias que têm pacientes que precisam do medicamento e que muitas vezes não têm recursos para comprar o medicamento. Eu acho que essa produção cooperativada, se você garantir a ela uma assistência farmacológica e uma assistência de especialistas, você pode ajudar na promoção ao acesso a baixo custo dentro do SUS. O SUS tem um programa de fitoterápicos, e eu acho que talvez se tivesse que encaixar esse tema no programa de fitoterápicos, evidentemente, com maior controle, porque você vai ter que produzir, você vai ter que comercializar, então tem que ter algum controle. Não estou debatendo a ideia de um descontrole. E a sociedade terá que ver se a pessoa que faça o seu plantio e que tem alguma assistência, e aí eu defendo que tem uma assistência das universidades, possa fazer o seu plantio para o uso pessoal, porque você vai chegando e, digamos assim, definindo que tipo de substância pode ser mais útil para aquela doença que as pessoas eventualmente tiverem, não é? Eu vou concluindo dizendo o seguinte: a resistência vem desse governo. É um governo das trevas, né? Um governo do atraso, um governo que pretende entrar num debate como esse. Mas esse governo ele não consegue sustentar o debate. Essa semana o Osmar Terra foi lá, ele não conseguiu sustentar o debate. Ele chega a dizer que essa é uma estratégia para legalização, mas ele não diz como é que nós vamos dar conta das pessoas que precisam desse medicamento. E ele remete à ideia que um dia ele possa ser sintetizado. Ora, a medicina usa hoje, em ampla escala, o ópio. E o ópio é extraído da papoula. E tem uma aplicação médica. E tem um controle. Tem problemas com ópio. Tem problemas, inclusive, de médicos que acabam abusando do ópio. Você conhece, sabe, da existência, da ocorrência. Então, você não pode deixar de utilizar uma substância pelos problemas que, eventualmente, decorrerão da sua utilização, mas da utilidade dela, da repercussão que ela possa ter na saúde das pessoas, não é? Hoje é muito comum a pessoa que trata de câncer na quimioterapia se utilizar, a pessoa que usa o antirretroviral se utilizar de substância à base de cannabis, a pessoa que tem glaucoma, enfim, é uma infinidade de doenças que podem se utilizar dessas substâncias, né? Eu termino dizendo que em fevereiro, março, nós pretendemos entregar o projeto e aprová-lo. Ali na comissão, Soninha, nós estamos conseguindo um espectro que não é um espectro ideológico. Então tem gente do Novo, tem gente do PSL, a Carla Zambelli está conosco, e os evangélicos que têm ido lá, eles têm dito, se é para o uso medicinal, eu não tenho nada contra. Eles dizem, eu sou contrário à legalização da maconha e tal, com medo que aquela comissão sofra um desvio e ali eles possam se surpreender com um resultado diferente daquele que eles querem. Então, eu acho que nós estamos conseguindo um consenso lá na comissão na direção da aprovação. Nós estamos indo, na semana que vem, para o Uruguai, um modelo de regulação muito bom, é o da Colômbia. O que a Colômbia fez? Ela ofereceu para quem estava saindo da guerrilha, das Farc, né? Esse povo que o Eduardo falou lá do polígono da maconha no Pernambuco, você podia fazer uma conversão, né, para uma agricultura menor, controlada. Eu acho que outro modelo bom, além do Uruguai e da Colômbia, é do Canadá, dos Estados Unidos e de Israel. Diz que um dos melhores modelos é o de Israel, porque eles se jogaram fundo nesse debate e estão conseguindo construir uma indústria, que nós poderíamos ter também uma indústria forte economicamente
exportadora de medicamentos à base da cannabis. E aí eu parabenizo a SBEC, né? SBEC, e parabenizo você, Eliana, por estar à frente desse debate, Soninha por promovê-lo, e agradecer a atenção de todas e todos. Obrigado. Agradeço muito a você, Paulo, e pela essa lucidez e a clareza na condução desse trabalho lá na Câmara Federal. O debate está sendo acompanhado por todos, até convido vocês a entrar, né, na TV Câmara para acompanhar, como aqui também muita gente está acompanhando, porque a gente está vendo realmente, a gente está assistindo, parece o jogo do Fla-Flu, né? Então tem lá os jogadores a favor, os jogadores contra, e infelizmente os jogadores contra, eles vêm sempre com esse argumento que não é o argumento medicinal, que não é o argumento, eles, como você mesmo falou, Eduardo, eles vêm sempre tentando misturar as coisas e dizer que nós somos loucos e que não há evidências científicas e que não tem nem segurança e nem eficácia, que é uma coisa que a gente está para falar daqui a pouco aqui. Eu vou só convidar o Raul, né, para compor que está compondo essa mesa, para a gente falar um pouquinho, e depois a gente vai desfazer a mesa e começar as palestras, para depois a gente poder partir para o debate. Como o nosso tempo está pequeno, daí eu voltarei, né, se tiver um espaço para estar falando um pouco mais da questão teórica, porque, como sempre no fórum, eu sempre abro um pouco a mão da minha fala, porque eu acho importante, eu falo sempre, eu estou sempre com as pessoas, eu falo sempre para os mesmos, né? Eu já fui lá na Câmara também, falei um pouco, e a gente está no 5º Fórum, e a gente precisa ouvir um pouco vocês também, que estão chegando hoje pela primeira vez. Tem gente chegando hoje pela primeira vez aqui? Levanta a mão. Então, bem-vindos. Agora vamos partir para o 6º Fórum, 7º, 8º, porque este ano promete. Acho que esse mês de novembro foi um mês riquíssimo. Não teve um dia que eu não soube de um evento no Brasil, né? Pena que a gente ainda não tem uma agenda nacional da cannabis medicinal, né? Até a gente está renovando o nosso site, até teve essa crítica. Olha, vamos lá pôr uma agenda, porque a gente vai vendo como as pessoas estão falando, né, os próprios deputados, eles chegam e falam, eu tenho imunidade parlamentar, eu compro no Uruguai, eu trafico, né, a gente viu coisas assim, né, bem interessante, né, e assim, o deputado Marlon, ele falou isso, né, e não só falou, como ele fez uma proposta de lei lá no Rio Grande do Sul. Eu estive lá no Pampas e conversei lá com bastante gente e vi que para eles é fácil, porque eles andam 1 hora de carro e vão lá no Uruguai, batem na porta e pegam o melhor. E nós aqui com essa terra linda, maravilhosa, com esse terreno, esse polígono da maconha, nós temos a melhor maconha do mundo, as pessoas estão vindo aqui, a Michelle está vindo aqui dos Estados Unidos para nos prestigiar, lá do Havaí, vai falar para a gente também. Então, assim, as pessoas estão de olho na gente, mas não estão de olho no nosso sofrimento, não. As pessoas estão de olho nós como mercado consumidor, nós como dinheiro para eles, né? E mesmo os nossos políticos também estão muito antenados, vendendo um peixe que não existe mais, né? Porque se qualquer um aqui entrar e forem ver como é que está a Bolsa de Valores aí no Brasil, no Brasil não, perdão, no mundo, vai ver que está caindo todas as ações, né? No último ano caiu da Aurora, caiu da GW, caiu de todas. Então, assim, aqui está se criando uma bolha, como se nós fôssemos fazer grandes negócios, vamos lá, empresariar, e quando a gente está vendo que é um pouco de bolha mesmo, se a gente cair na real, é commodity, se cada paciente puder plantar na sua casa, quem quer comprar na farmácia, compra, quem quiser ir no dispensário, compra, quem quiser comprar importado, compra, não tem problema nenhum, o que a gente precisa é ter foco. O nosso foco é a liberdade de escolha, e principalmente que as pessoas possam fazer o uso medicinal, principalmente aqueles pacientes que não têm acesso nenhum, né? Então, eu quero passar a palavra para o Raul, que assim, a mãe dele é minha paciente, é uma das pessoas que tem habeas corpus aqui em São Paulo, e a gente luta muito, porque a gente só tem 51 aprovados. E segunda-feira, agora dessa semana, eu estava lá na Alesp, e o representante da Secretaria de Saúde veio e disseram, nós pagamos para 200 pessoas que têm, né, assim, a questão judicial, 8 milhões, mais de 8 milhões de reais, né, ano, porque a gente tem que fazer a conta ano. Aí eu fiquei pensando, bom, se a gente abrisse um edital, desse 300 mil para cada entidade, tipo Abrace, assim, quantas mil pessoas a gente iria ajudar, né?
Então, quando eu trabalhava com criança de rua em Santo André, a gente tinha 15 crianças de rua e 50 entidades. Falei, puxa, mas se cada uma pegasse um dedinho, um bracinho, uma perninha, a gente resolvia, né? Mas é que as pessoas não querem pegar o problema, elas querem lucrar primária, secundariamente com o problema. E eu, como funcionária do Sistema Único de Saúde, me aposentei este ano, depois de trabalhar 32 anos no Serviço Único de Saúde, falo com todas as letras. Nós podemos plantar, e podemos plantar barato. Nós temos sabedoria, nós temos ciência, nós temos tudo aqui. O que nós não temos é vontade política, porque o povo já acordou. E se nós não regulamentarmos, o povo vai plantar no fundo de quintal, ou ele vai subir a roça, vai lá na rocinha e vai pegar a maconha do Paraguai e vai fazer um óleo que a gente sabe que tem problemas, mas funciona, né? Funciona. E não funciona para tudo, óbvio, né? Como nada na vida, mas funciona. Então, a gente tem que parar de ser hipócrita. Tá bom, vou passar a palavra então para o Raul. Desculpe. Boa tarde, obrigado. Queria parabenizar a Soninha, a Eliane, pelo fórum, já é o 5º fórum, né? Não começou ontem. Agradecer muito a presença do Eduardo Jorge, do Paulo Teixeira, do Nataline. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Meu nome é Raul Tami, eu sou professor de Educação Física, estou secretário municipal da Juventude no Partido Verde e vou fazer um breve relato. A minha mãe, fazem 3 anos que descobriu acidentalmente um tumor cerebral chamado adenoma de hipófise, cujo único tratamento é cirúrgico, né, combinado ou não com radioterapia. Não existe outro tratamento. É um tumor cerebral que chama adenoma de hipófise, né, localizado junto à hipófise, que fica atrás do globo ocular e, enfim, ele vai comprimindo os tecidos cerebrais e causa diversos problemas, né. Após passar em consulta por diversos neurocirurgiões, 6, se não me engano, todos, sem exceção, falaram para ela fazer a cirurgia. Por quê? Porque ela tinha um tumor, todo tumor cresce. Né? A certeza que tem é essa. E com medo das possíveis sequelas, minha mãe ela não aceitou fazer cirurgia, porque são sequelas irreversíveis, né? Geralmente. Então, ela ficou muito deprimida, sem nenhum tratamento durante um período, até que eu como o Eduardo Jorge falou, sou insistente, eu insisti para minha mãe e mostrei diversos estudos, relatos de caso, e por ela ser biomédica e também por ela estar com um tumor na cabeça, isso foi o que ajudou a ela vencer o preconceito e aceitar fazer a pesquisa, testar, né? Então, já que a cirurgia ela negou, então ela aceitou essa alternativa e rapidamente ela percebeu diversos benefícios na qualidade de vida. Ela parou de sentir dores, ela começou a dormir muito bem, qualidade de sono, melhorou a qualidade de vida no geral. O tumor faz a cada 6 meses ressonância e ele permanecia estável. Então, o que já é ótimo, né? Porque todo tumor cresce, o dela parou de crescer. Durante 1 ano e meio, permaneceu estável. Até que, para nossa alegria e surpresa, depois de 1 ano e meio, houve uma grande redução do tumor. Né? Uma das medidas reduziu pela metade, inclusive. Sem falar na qualidade de vida, que isso ela já percebeu rapidamente. Né? E depois de muita luta, há alguns meses, finalmente nós conseguimos o habeas corpus preventivo, que autoriza cultivar até 5 plantas adultas para produzir legalmente o remédio fitoterápico que ela necessita. Hoje nós sabemos que existe uma condição conhecida como síndrome da deficiência endocannabinoide e que pode levar a uma variedade de diferentes sintomas ou doenças nas pessoas que não têm endocannabinoides suficientes para a homeostase, que é a estabilidade que o organismo precisa para realizar suas funções adequadamente e manter o equilíbrio do corpo. Nos Estados Unidos, o canabidiol pode ser consumido sem barreiras, porque ele está registrado como um suplemento alimentar pela Agência de Repressão de Drogas norte-americana, considera os derivados do cânhamo sem potencial de abuso ou dependência. Então, o extrato do cânhamo, que é uma variedade da planta cannabis, ele tem sido produzido e comercializado em diversos formatos, incluindo cápsulas, uso tópico e oral.
bala, chocolate, diversos. E são muitos os desafios para a política na área da cannabis medicinal. Acredito que o principal deles é o preconceito. E precisamos fazer um trabalho sério, comprometido, de comunicação e informação para seguirmos quebrando esse paradigma, que, no fundo, é o que impede a regulamentação medicinal da maconha e também do uso social. Em resumo, o grande desafio para a política na área da cannabis medicinal é cultural. Não é fácil mesmo alterar uma cultura quase secular, permeada pela ignorância e pela hipocrisia, de criminalização de uma planta. Não espere precisar para apoiar. Posso usar o caso da minha mãe como exemplo, porque foi preciso ela ter um tumor para abrir a cabeça, né, e repensar sobre o preconceito que conviveu durante muito tempo. Posto isso, levando em consideração o trabalho dos últimos anos, é hora de intensificar as ações, e esse trabalho precisa ter um embasamento científico, técnico. Numa primeira frente, temos que fazer uma clara distinção entre a cannabis sativa usada socialmente e aquela para fins terapêuticos. Dar prioridade a quem precisa de extrato de cannabis para sobreviver com qualidade de vida. E mesmo assim tem políticos que não querem legalizar. Hoje a maconha medicinal é uma realidade porque os pacientes foram atrás de informação, como produzir o seu remédio. Então precisamos de uma regulamentação que atenda à sociedade. Pois o autocultivo para uso terapêutico com autorização judicial já é uma realidade. Como o caso da minha mãe, que produz o seu remédio com resultados excepcionais, e pelos estudos fica evidente que o uso de substâncias isoladas não é tão potente quanto o uso da planta na íntegra, né? Porque nós temos todos os canabinoides, nós temos receptor para todos, não só para o canabidiol. Então, minha mãe é um desses casos. Ela e mais de 50 pessoas têm autorização judicial para produzir seu remédio e tem uma associação, né, que é a Abrace, que também tem essa autorização. Muita gente, na maioria das pessoas, não tem o acesso, ou tem de forma clandestina, correndo os riscos. O Dr. Drauzio Varela sempre destaca que foi por meio de campanhas de conscientização que conseguimos diminuir entre as novas gerações o consumo excessivo do cigarro. Não foi proibido sua comercialização. Não podemos deixar de fazer as devidas comparações dos efeitos da maconha com o álcool, com o café, com o cigarro, com remédios conhecidos como tarja preta, e mostrar o tamanho do absurdo que é a proibição, com ênfase nos malefícios da criminalização e, consequentemente, encarceramento em massa de réus primários, quase todos negros, jovens de periferia. É verdade que a gente avançou nesses últimos anos, mas esse trabalho não pode parar de ser intensificado, sobretudo para a regulamentação da maconha medicinal e descriminalização do autocultivo caseiro e associativo para usos medicinais. Durante anos, eu e minha mãe corremos o risco, como falei, de ser processados e presos criminalmente, por cultivar uma planta que garante o tratamento e a qualidade de vida da minha mãe. E, consequentemente, esse direito, eu sei que muita gente ainda está na mesma situação que nós passamos mais de 2 anos, né, correndo esses riscos. E o meu ativismo só vai terminar quando todos os brasileiros que necessitarem dos benefícios da cannabis medicinal também estiverem protegidos pela lei. Mas sei que sozinho eu não vou conseguir nada. E sei que posso contar com todos vocês aqui presentes nesta tarde, e isso me mantém a esperança e a vontade de seguir lutando. Obrigado. Obrigada, Raul. A gente se emociona porque a gente faz parte dessa quadrilha, né? Como o pessoal fala. A gente já esteve descoberto na época da Abrace. A Abrace começou bem antes da autorização, 2 anos antes. Eu estava conversando aqui com o Eduardo. É a única associação que tem essa permissão. Eles atendem cerca de 2.000 pacientes. E, se vocês perceberam, não sei se vocês acompanharam, fizeram uma busca na entidade com helicóptero. Essa semana foi uma coisa terrível, né? Uma denúncia de um vizinho,
Né? Imagina que os vizinhanças não sabem que a Abraça existe. Quer dizer, o mundo inteiro sabe que a Abraça existe, o Brasil inteiro sabe que a Abraça existe, o vizinho não sabe. E eles gastaram 2 horas de helicóptero para baixar lá, algemar o funcionário. Quer dizer, foi um circo. Né? E isso foi uma intimidação. A gente não sabe que isso não é uma simples denúncia. Né? Então, eles estão dando um recado para a gente. Nós estamos num momento no Brasil onde a gente está vivendo um estado de exceção, só que ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém percebe, mas a gente que está aí sabe o que está acontecendo. E na área da cannabis, a gente tem que realmente, como você falou, Soninha, convencer os outros, os aliados improváveis, e geralmente são os pacientes, porque todo mundo tem na família um diabético, um paciente com demência, um paciente com autismo, um paciente com epilepsia, um paciente maconheiro, né? Um paciente alcoólatra. Eu até brinco, quando chega a família em casa, né, lá no consultório, falo assim, agora, como é que só nós fazemos, doutora? A senhora tem o olhinho aí? Eu falo assim, olha, o olhinho está na esquina, em qualquer lugar. Né? A maconha está bem legal aí por aí, né? Mas não tem nenhum maconheiro na família? Não tem ninguém que pode dar uma mão aí, uma ajuda? Porque a gente tem que ter alguém que tem coragem de plantar. A gente tem que reabilitar socialmente essa pessoa, né, para que realmente a gente faça um habeas corpus e tenha um jardineiro na família que plante, porque ninguém vai conseguir bancar 1 grama, é R$600, né? Tem paciente que vai precisar de 1 grama por dia. Como é que você faz? Então, se a pessoa é baixa dose, vai tomar 10 miligramas por dia, opa, 1 grama dá para bastante tempo, mas não é a realidade. E essa 1 grama, eu estou falando de CBD. Nós não temos no Brasil nenhuma empresa, a não ser, né, o Sativex, que aqui chama Mevatil, não sei porquê, né? Não é a GW que opera, aqui é a Ipsen, né, que é um medicamento maravilhoso, que os pacientes meus que conseguiram comprar, no caso não foi nem compra, foi a justiça que deu, disseram, nossa, Eliane, que barato, que bom, minha dor sumiu como se tivesse tirado com a mão. Mas não é essa a realidade, né? A gente sabe que a realidade do povo não é essa. E o povo sabe que tem que buscar outra coisa, porque não tem mais dinheiro, né? Porque os pacientes são polifarmácia, tomam 5, 10, 15 remédios, e isso gasta mais de um salário mínimo, né? Então, a gente tem que ser bem profundo aqui. Eu acho que esse aqui é um quinto fórum, fora da virada, né? Porque até aqui nós estávamos ainda esperando saídas, mas eu não tenho essa ilusão que a Anvisa vai fazer isso na próxima terça-feira. Acho que alguém vai pedir vistas, aí vai ser as férias, e depois o DIB sai, todo mundo sai. Do jeito que está, eu prefiro que não faça nada também, né? Porque para fazer tão assim, a associação não vai poder plantar, nós somos uma entidade, nós não vamos poder plantar, ou se nós quisermos, nós teríamos que ter 10 milhões para criar um bunker, né? Mas eu nem vou falar isso, porque os colegas aqui vão falar. Tá? Então, agradeço a todos dessa mesa, né? E desfaço agora e agradeço a vocês. Obrigada.